Bom dia. Nós vamos dar início ao culto e fazendo a leitura do Salmo 112. Louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade e conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado, sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido, olha com triunfo para os seus inimigos. Compartilha generosamente com os pobres e seus atos de justiça serão lembrados para sempre. E ele terá influência e honra. O perverso verá isso e ficará furioso, rangerá os dentes de raiva e desaparecerá. Seus desejos serão frustrados. Bem, vamos orar? Pai, nós agradecemos porque a felicidade que nós podemos ter é aquele que teme ao Senhor, porque nós tememos a Ti e prestamos esse culto de adoração a Ti, nos reunindo nos domingos e hoje de uma maneira especial também. Pai, agradecendo pela vida dos pais, nós estamos aqui na Tua presença para apresentar a nossa adoração também. Mas sempre lembramos que fazemos na Tua presença, Pai, e que aqui o Senhor está conosco também, assistindo e participando de toda essa celebração que fazemos a Ti. Agradecemos, Pai, por mais essa semana que vivemos, e chegamos aqui, Pai, na Tua casa, para apresentar, Pai, esse culto de gratidão a Ti. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sambisho. Sambishio Supui no Shiesuni Sambishio Supui no Shiesuni Hosanna Tataeyo Sambishio Supui no Iwa Hosanna Tataeyo Sambishio Sukui no Iwani Sambishio Sukui no Shiesuni Sambishio Sukui no Shiesuni Hosanna Tataeyo Sambishio Sukui no Iwa Hosanna Tataeyo Sambishio Sukui no Iwani Senhor, porque és digno de louvor. Amarei-te, Senhor, porque és digno de louvor. Hosanna, bendita seja a rocha, rocha da salvação é exaltada. Hosanna, bendita seja a rocha, rocha
rocha da salvação é exaltada. Hosana, eu vejo o Rei da Glória.
sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Renova-me.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Bom dia a todos. Que a graça do nosso Deus e de Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã. E também com aqueles que nos assistem online pela internet. Antes de mais nada, vamos nos colocar diante de Deus em oração, pedindo a direção e a graça dele, enquanto nós meditamos sobre a palavra de Deus. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor nos proporciona estes momentos preciosos que nós podemos abrir a Tua Palavra, as Escrituras, e meditar sobre a Tua Palavra, sobre os Teus ensinamentos. Senhor, inclina o nosso coração para o Teu coração, para que nesta hora nós possamos realmente desejar aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Senhor, vem saciar a fome e também a sede do nosso coração com a Tua Palavra. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queria dizer algumas palavras aos pais, esses pais que são heróis na vida real e que dão o melhor de si para a construção de um lar feliz e também de uma grande nação. Lá em Mateus capítulo 7, nos versos 9 a 11, diz o seguinte: se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu
dará bons presentes aos que lhe pedirem. Não existe um manual ou uma fórmula para tornarmos um bom pai. Porém, nós temos um Deus, o nosso Pai Celestial, que é o exemplo máximo de como deve ser um pai. E este Pai Celestial está disposto a conceder-nos coisas boas, como sabedoria, discernimento, capacitação, para sermos um bom pai. Digo sabedoria, discernimento e capacitação vindas de Deus, porque se nós contarmos com a nossa força, com a nossa capacidade, nós podemos fazer um uso distorcido, né, dos ensinamentos bíblicos. E a Bíblia nos traz ensinamentos preciosos, contando com acertos e também erros de diversos personagens que são descritos dentro da Bíblia. E através desses acontecimentos, desses relatos, nós podemos aprender como ser um bom pai. Tá? Um bom pai deve ser um modelo através do seu modo de falar, seu modo de agir, trabalhar, de viver. Também deve ser confiável, isto é, o seu sim deve ser sempre sim e seu não, sempre não. Um bom pai deve estar sempre presente quando o filho ou a filha precisar. Um bom pai deve ser amigo. Um bom pai deve ser perdoador, isto é, compreender o motivo do erro dos filhos e ajudar esse filho ou esta filha a trilhar o caminho correto. Um bom pai deve ser conselheiro, ou seja, não só repreender, porém sugerir caminhos alternativos para uma vida melhor, para algo melhor, algo dignificante. Um bom pai deve ser refúgio, deve ser aquele ombro amigo, onde o filho ou a filha pode desabafar, né, seus pesares, suas frustrações. Onde os filhos possam derramar suas lágrimas, né? Um bom pai deve ser apoio, ou seja, a força que os filhos precisam nos seus momentos mais difíceis, né? E por aí vai, né? Podemos encontrar isso dentro da palavra de Deus, né? Tudo isso que eu falei não foi invenção minha, foi retirado da Bíblia, né? Nós temos ouvido algumas mensagens que o pastor está nos trazendo sobre o que é a igreja, né? Muitas vezes nós imaginamos, nós pensamos que nós sabemos algo sobre a igreja, né? Mas é muito importante que a nossa mente seja iluminada pelo conhecimento que vem de Deus, né? Pela palavra de Deus, para realmente entendermos o que é igreja. E ao longo do tempo, durante esse semestre, o pastor estará fazendo um grande esforço para nos trazer um estudo um pouco mais detalhado do que é uma igreja. O que é uma igreja? E nesta manhã eu queria compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho aprendido, né, ao longo do tempo e daquilo que Deus tem me mostrado, né, durante a minha vida cristã, né? Eu pediria aos irmãos que abrissem comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. E vamos pensar juntos o que é a igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Eu vou ler um pedaço só desse versículo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um versículo bastante conhecido que Jesus disse
em resposta à declaração que o Pedro fez para Jesus. Nós vivemos numa época em que falar de igreja nos leva quase que automaticamente a pensar em um prédio. Entretanto, devemos ter sempre em mente, quando nós falamos em igreja, que o foco sempre são as pessoas e não uma construção, um prédio. O livro de Atos nos ensina como era a igreja nos seus primórdios. É muito interessante nós lermos o livro de Atos e aprendermos como a igreja começou e como ela se comportou ao longo do tempo, durante a vida, né, dos apóstolos. Mas também o livro de Atos nos ensina um padrão que nós devemos seguir, né, para exercer a vontade de Deus como igreja. Por isso a importância de nós estudarmos sobre o que é a igreja. O livro de Atos narra, né, o desenvolvimento da igreja. Né? A igreja sofreu uma perseguição muito grande, né, por causa da palavra de Deus, por causa da inveja dos judeus. Né? E o poderio romano, né, colocou uma pressão muito forte, né, sobre os cristãos. Mas a lição que nós podemos extrair do livro de Atos é que os princípios bíblicos, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos preservaram e ensinaram os seguidores de Jesus Cristo, isto deve ser preservado, isto deve ser obedecido. No domingo passado, nós ouvimos pela mensagem do pastor sobre que nós devemos apresentar o evangelho puro. Evangelho puro, sem distorções, conforme os legados dos apóstolos de Jesus, e aprender disso. Também nós ouvimos de que é preciso o ensino sistemático, o ensino continuado, né, da palavra de Deus, para que os crentes em Cristo cresçam rumo à maturidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos servir a Jesus. Precisamos servir a Jesus. Apresentar o evangelho puro, ensinar sistematicamente a palavra de Deus. Nós precisamos nos conscientizar de que é a palavra de Deus pregada de maneira fielmente, no poder do Espírito de Deus, não através do saber humano, da capacidade humana, né, da motivação, né, do ser humano, mas é preciso conscientizar de que a palavra de Deus, pregada fielmente, no poder do Espírito, e com motivações corretas, né, motivações sinceras, puras, é que fará diferença na igreja, que irá levar as pessoas a conhecer Cristo Jesus. Porque foi assim no início da igreja primitiva. Na segunda carta que o apóstolo João escreveu, né, ele no versículo 9 diz o seguinte, né, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Né, palavras duras, né, mas é a pura verdade. Né? Significa que nós não podemos ir além. Isso significa que nós não podemos distorcer a palavra de Deus, né? Dando um sentido diferente daquilo que o Espírito de Deus inspirou os homens santos a escrever. E estas palavras, né? Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, isso é válido tanto para aquele que ministra a palavra de Deus, né? Como para aqueles que ouvem a palavra de Deus. O que é a igreja? Eu já experimentei muitas coisas na igreja, né? Uma vez
um jovem, ele deixou a igreja muitos anos atrás, ele disse assim: Sérgio, como é que você aguenta ficar nessa igreja? Foi duro ouvir aquilo de uma pessoa cristã, né? Eu também não me disse qual foi o problema que ele estava vendo na igreja, mas simplesmente ele saiu. Eu tenho enfrentado alguns problemas, né? Já cheguei até a discutir com o concílio, né? O nosso concílio, né? Com o superintendente da época. Mas, pensando bem, a igreja não é uma instituição humana. Ela é instituição no sentido de que nós temos que ter algo, uma organização formal perante as autoridades constituídas do nosso país. Mas igreja é muito mais do que isso. A igreja foi criada por Deus e ela existe porque Deus trouxe à existência. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja existe para cumprir os propósitos de Deus em Cristo Jesus. Muitas vezes nós esquecemos disso, mas sempre é bom lembrar, né? As Escrituras ensinam que Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo em favor dela para que pudesse ser santa e sem mácula. Isso está registrado em Efésios capítulo 5, versos 25 e 26. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que pudesse ser santa e sem mancha. Podemos imaginar, ao menos imaginar, o valor que a igreja representa aos olhos de Deus? A igreja ainda é uma comunidade de pessoas redimidas, pessoas remidas por Jesus Cristo, e que são comissionadas. Não é para ficar esquentando o banco, mas lá fora ser um bom exemplo de uma vida cristã, de uma vida transformada, de uma vida de fé. Somos comissionados para pregar o Evangelho em todo o mundo e fazer discípulos. É também a responsabilidade da igreja, em todas as congregações locais, demonstrar o modo de vida que Deus almeja de todas as pessoas. E Jesus foi bastante enfático nisso. Como podemos, então, demonstrar o modo de vida perante a sociedade que nos cerca? Naquela última noite que Jesus passou com os seus discípulos, naquela ceia, Jesus faz uma oração, que nós conhecemos como a oração sacerdotal de Jesus. E no meio dessa oração, Jesus diz o seguinte: minha oração é que todos eles, os seus discípulos, seus seguidores, é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que todos eles sejam um, como nós somos um. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sejam um. Unidade é uma coisa muito difícil, de se conseguir e também de se manter. Mas na igreja, no meio cristão, deve existir essa unidade. E a unidade requer a eliminação de todas as tendências de divisões, de facções, de panelinhas. Porque tudo isto é fruto, ou são frutos do egoísmo. Quando a gente forma a panelinha,
divide, faz divisões, tudo isso é fruto do egoísmo. E devemos lembrar de que Jesus, naquela noite, orou por unidade. Mas as pessoas são diferentes. Cada um tem uma sua maneira de pensar, tem a sua escolaridade diferente, tem a sua formação diferente. É natural que pense diferente. Mas o que Jesus ora e o que a Bíblia ensina é que exista unidade. No meio da diversidade nós podemos encontrar unidade. É na prática da unidade, do amor sincero, do cuidado de uns para com os outros, é que a comunidade dos remidos, os salvos em Cristo, demonstra que Cristo vive verdadeiramente naqueles que são remidos por Jesus. Em outras palavras, a vida dos remidos em Cristo, daqueles que foram convertidos para Cristo, devem ser vidas diferentes das injustiças e da corrupção que existe no mundo. Por quê? Porque o cristão deve reproduzir, deve ser o espelho do caráter de Cristo. A Bíblia nos ensina também que juntos, todos nós somos o corpo de Cristo e cada um é parte dele. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Assim, a vida cristã é uma vida de congregação, é uma vida, é uma sociedade, é uma unidade que vive pelo amor que vem de Deus. Se nós quisermos construir a unidade na igreja com a própria capacidade, nós vamos quebrar a cara. Precisamos da capacitação e do amor que vem de Deus. Sempre lembrando que nós estamos interligados um com o outro. A gente não pensa muito nisso, mas estamos interligados. E somos interdependentes. O que acontece com um dói no coração do outro também. Ou se acontece coisa boa, também vai alegrar o coração do outro. Né? Precisamos sempre lembrar disso. Né? A imagem do corpo de Cristo demonstra que existe uma conexão com Cristo. E também existe uma conexão de pessoa para pessoa. Muitas vezes ela fala, eu não gosto daquele irmão. Eu não quero ver a cara daquele. A gente muitas vezes pensa assim. Mas não podemos esquecer que no corpo de Cristo existe uma conexão. Conexão com Deus, com Cristo e conexão com as pessoas. E o apóstolo João foi muito severo. Ele foi bastante severo. Dói a gente ouvir isso, mas nós não podemos dizer que ama a Deus e odeia o irmão. Está tudo errado se fizermos isso. Quem ama a Deus deve amar também seu irmão. Porque em Jesus Cristo deu a sua vida. Devemos sempre lembrar de que nós somos membros do mesmo corpo. Somos membros do mesmo corpo. E lá em Efésios tem uma passagem muito interessante, né, que mostra que a unidade existe para que as diferentes partes se encaixem e se completem. Né? Deixa eu ver se está certo, o versículo está assim. Efésios 4:16 diz o seguinte, ele, Cristo, né, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva, seja saudável em amor. Por isso, precisamos exercer os dons que nós recebemos de Deus para ajudar uns aos outros, né? E para que o corpo de Cristo cresça. Né? Por isso, unidade é o resultado, é o produto
da igreja crescendo em amor, bondade, humildade e paciência. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar disso. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Éfeso, ele ainda ensina o seguinte, né? Que a unidade deve ser buscada, ainda que seja com esforço. A unidade deve ser buscada, ainda que seja com esforço. Faça o possível. Paulo está dizendo, faça o possível para se manterem unidos. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo Espírito está presente, o mesmo batismo, a mesma fé, a mesma esperança. E tudo isso são vínculos que unem os crentes em Cristo. E infelizmente, nós quebramos esses vínculos com muita facilidade. Nós não podemos imaginar que vida cristã pode ser vivida individualmente, independentemente da igreja. Conheço pessoas assim. E não foi sem razão que o escritor do livro de Hebreus aconselha, né? Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. É uma advertência bastante séria para nós, né? Então, o cristão, ele não cresce espiritualmente sozinho, independente das pessoas, alheio à igreja. O cristão cresce como membro do corpo de Cristo, em íntima comunhão com as demais pessoas que estão vinculados a este corpo, a igreja que é o corpo de Cristo. Sempre reconhecendo que Cristo é a cabeça desse corpo. Felizmente, mensagem, né, sobre não deixemos de nos reunir, motivem uns aos outros, façam bem, né, encorajem. Né? São mensagens que ainda estão sendo pregadas por pastores, por pregadores realmente sinceros. Entretanto, se nós olharmos para as estatísticas dos últimos 20 anos, 30 anos, que estão sendo publicadas, né? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, do governo federal, tem começado a publicar estatísticas, né, devido ao crescimento bastante expressivo dos evangélicos no Brasil. E nos últimos 20 anos, essa mesma estatística do IBGE começou a mostrar o número de evangélicos que abandonam a igreja ou que não estão filiados a nenhuma igreja. Segundo a última estatística feita pela Datafolha de 2020, se não me falha a memória, então, portanto, deve ser de um ano anterior, diz que o número de evangélicos no Brasil, a população de evangélicos representa 31% mais ou menos na população brasileira. E o número de desigrejados, como é denominado hoje, está em torno de 10%. Eu tentei lembrar da estatística, eu achava que eu tinha guardado, mas há 10 anos atrás, o número de desigrejados não atingia 1%. No final do mês passado,
Eu li um artigo que foi publicado na revista eletrônica, né, da Veja, da editora Abril. Foi uma entrevista do pastor Caio Fábio para o entrevistador foi Rodolfo Kapler. Rodolfo Kapler, ele é teólogo, ele é escritor e pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? E o título dessa entrevista, desse artigo publicado era Igreja Evangélica em Crise. E diversos assuntos, como o crescimento da igreja evangélica, como escândalos envolvendo os pastores, envolvimento dos pastores na política, os desigrejados, né? Foi assunto dessa entrevista, né, com o pastor Caio Fábio, né? Bom, deixando de lado as opiniões pessoais do pastor Caio Fábio, uma coisa me chamou a atenção sobre os desigrejados, né? Por quê? Porque esse assunto, né, a igreja evangélica e desigrejados tem se tornado motivo de estudo, né, aqui no Brasil. E gozado que a maioria deles não são teólogos, não são pastores, mas são sociólogos que estudam comportamento humano na sociedade. E são diversas pessoas que fazem teses de mestrado e de doutorado sobre esse tema. Então, imaginemos, é um assunto que está pipocando na sociedade, né? Crescimento de evangélicos, mas também, por outro lado, os desigrejados, né? Eu lembro de um assunto que foi discutido na Confederação dos Bispos, né, dos católicos daqui do Brasil, aqui em Itaici, em Indaiatuba. A Igreja Católica estava bastante preocupada com o crescimento, assim, vertiginoso dos evangélicos no Brasil, né? E um dos bispos dessa reunião, nesse congresso, não sei como chama, eles têm um nome próprio para isso, mas eles falaram assim, existe uma coisa interessante, existe um crescimento numérico de evangélicos no Brasil, mas nós não estamos notando mudanças na sociedade brasileira. Acendeu a lâmpada. Quem são, ou o que são os evangélicos? Né? Mas o fato é que a questão dos desigrejados, daqueles que não frequentam a igreja ou abandonam a igreja, é algo que está ocupando também a mídia e também as estatísticas. Bom, quem são os desigrejados, né? Alguns pontos foram levantados, né? Alguns pontos foram levantados por pessoas que não pertencem à igreja, né? Por isso, assim, é algo interessante de a gente pensar sobre isso, né? Quem são os desigrejados? É claro que existem pastores, existem teólogos preocupados com o crescimento dos desigrejados. Mas, de uma maneira geral, os desigrejados são pessoas assumidamente sem igreja, por não pertencerem a nenhuma igreja ou uma comunidade. São também pessoas que sofreram alguma decepção com os pastores ou com a igreja, com a liderança da igreja, e permanecem distantes da igreja. Também são pessoas que constam como membros de uma igreja, mas não vivem relacionamentos superficiais com a igreja, ou de vez em quando mostram a cara na igreja, né? Eu diria que são turistas acidentais, né, que frequentam a igreja. Mas também desigrejados são fiéis que se reúnem informalmente em pequenos grupos, em shopping, restaurante, jardins, em algum lugar, e não querem ser vistos, né? E também não querem ser reconhecidos como uma organização. Os desigrejados também são indivíduos que apenas acompanham mensagens e reflexões encontradas
na internet, né? E a pandemia aumentou essa frequência de ouvir mensagens pela internet de uma maneira assustadora, né? É interessante quando você ouve a mensagem pela internet, é que você não gosta desse canal, você muda para outro, né? E assim você muda de canal igual você muda canal de TV, né? Mas as pesquisas que têm sido elaboradas até agora, né, por diversas pessoas estudiosas do assunto, elas levantam uma diversidade de razões, né? Cada pessoa tem o seu motivo. Eu não quero ir para a igreja porque aconteceu isso, por causa daquilo, né? Conheço várias pessoas assim, né? Mas apesar das objeções que as pessoas levantam, apesar de tudo isso, né, é importante a gente lembrar daquilo que Jesus disse. Nada pode ofuscar a afirmativa de Jesus, né? Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Interessante é que a questão que os teólogos e os sociólogos que estão estudando o fenômeno dos desigrejados, eles perguntam o seguinte: se o que está acontecendo é apenas um fenômeno sociológico, né? Como tem ocorrido já na história da igreja, né? Em alguns pontos da história tem acontecido isso, né? Ou se está na hora de uma transformação teológica, uma transformação eclesiástica nas igrejas evangélicas. E como igreja, né? Como igreja nós precisamos avaliar se os modelos teológicos, os modelos eclesiásticos que temos usado traduzem toda a riqueza da salvação de Cristo, né? Da salvação cristã, de uma maneira relevante, para que as pessoas sejam atraídas para Cristo Jesus, né? Nesta época em que, nesta geração, nesta era, em que a cultura é permeada pelo pós-modernismo, né? Do pluralismo, né? Do individualismo. A gente sempre imagina que tudo aquilo que circula na mídia nunca afeta a gente, né? Eu sou cristão, então estou imune, estou vacinado contra isso, mas não é bem verdade, né? Os meios de comunicação de massa, né, como a TV, rádio, jornais, né, alteraram e continuam alterando a cosmovisão das pessoas. Tá? Cosmovisão é a forma como que a pessoa, o indivíduo, olha para o mundo. Tá? Esses meios de comunicação emitem diversas informações de diversos ângulos, né, muitas vezes opostos entre si. E também cria na pessoa, né, a ideia de que existem várias alternativas, né, para os temas da existência humana. E as pessoas, né, sem perceber, né, começam a adquirir a consciência de que há realmente alternativas para tudo e de quem determina livremente o que deseja sou eu. A ênfase das escolhas das pessoas repousa tão somente sobre a vida da pessoa ou na vida das pessoas. Ou seja, cada escolha é marcada pelo individualismo. Eu faço, eu escolho, eu decido, né? Assim, cada pessoa escolhe a sua trajetória. E o mundo que cerca, que está à volta, de maneira pessoal.
sem se valer da orientação religiosa ou bíblica. Biblicamente falando, né, quando a gente começa a interpretar a trajetória da vida ou do mundo que rodeia, da sua própria maneira, né, pensa diferente, pensa do seu próprio jeito, age do seu próprio jeito, né? Isso é produto da secularização, que infelizmente tem penetrado na igreja. Estudos recentes, né? Eu pesquisei um pouco sobre essas coisas, sobre os desigrejados, sobre os evangélicos, né, aqui no Brasil. E estudos recentes, né, estudos bastante recentes, mostram que os indivíduos estão numa fase de experimentação do religioso, né? Isso não foi nenhum pastor que disse, nenhum teólogo, foi um sociólogo, né? Quando eu li esse artigo, deu a impressão de que essa experimentação do religioso é como se nós comprássemos um produto numa loja ou no supermercado. Não gostei, não compro mais. Não gostei, descarto. Por isso os vínculos são frágeis, né? Não gostei da igreja, o sermão do pastor não foi legal hoje, né? O grupo de louvor está... não tem nada. Então, essa igreja não é para mim, então mudo, né? Disse um estudioso, um sociólogo, de que os evangélicos, claro que não é ele está generalizando, mas ele estava se referindo à igreja neopentecostal, às igrejas neopentecostais, né? Mas os evangélicos dessas igrejas, eles mudam de igreja para igreja como se você trocasse de camisa, né? Como se troca roupa. Isso aqui não ficou bom para mim, então vou para outro, escolho outro, né? E assim vai, nunca se firma num lugar só. Por isso os vínculos são frágeis. Porque é um tempo de mobilidade religiosa e de pouca permanência. Na minha opinião pessoal, é que as pessoas estão buscando mais uma relação utilitária da fé ou da religião, né? Ou ainda estão em busca de uma espiritualidade que ofereçam respostas para a existência humana, ou uma espiritualidade que coloque em equilíbrio a sua vida pessoal. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, essa espiritualidade, essa busca dessa espiritualidade não tem nada a ver com a espiritualidade bíblica. E espiritualidade nos nossos tempos, né, nos dias de hoje, é um termo que não se refere necessariamente à fé cristã ou ao mundo religioso, né? A espiritualidade, na realidade, ela saltou do mundo religioso para o mundo da ciência, o mundo da tecnologia, movimentos sociais, saúde, autoajuda e por aí vai, né? Porque as pessoas precisam ter alguma coisa em que se apegar, né? Quando eu estava ainda na ativa, na vida profissional, a gente começou a surgir esse tipo de pensamento, né? Você tem que buscar uma espiritualidade que você fique equilibrado, né? Você consiga equilibrar o estresse do trabalho, a pressão do trabalho, a vida familiar, a vida da sociedade. Então você tem que ter alguma coisa para equilibrar isso. Então você tem que buscar uma espiritualidade, né? Aí você senta num lugar, faz meditações e tudo mais, né? Mas a espiritualidade cristã tem uma diferença. A espiritualidade cristã coloca Jesus Cristo como centro da vida. E quando a gente tira Cristo do centro da nossa vida, começam a surgir problemas, né, e pensamentos que não deveriam ocupar a mente do cristão. A espiritualidade cristã evidencia a presença de Deus,
Manifesta o amor de Deus para as pessoas. Manifesta também a santidade de que Deus é santo. A espiritualidade cristã, ela procura agradar a Deus, quer seja por pensamento, atitude. Trocando em palavras, a espiritualidade cristã deve incorporar no indivíduo os valores do Evangelho e da fé cristã. Como cristãos, nós precisamos estar atentos à mudança que ocorrem à nossa volta, para sabermos como reagir como cristão diante dessas mudanças que estão ocorrendo na sociedade. Eu li certa vez um livro, eu acho que aqui na igreja tem esse livro, chamado, o título é Os Supercrentes, e tem uma entrevista de um pastor neopentecostal, adepto da teologia da prosperidade, da confissão positiva, e ele diz o seguinte: eu prefiro 1000 vezes falar de prosperidade, de bênção, do que falar de pecado, de cruz, de inferno, porque isso não dá ibope na igreja. Então, quando temas importantes da fé cristã, como justificação pela fé, conversão, pecado, salvação pela graça e arrependimento, deixam de ser pregadas, e temas distantes do Evangelho começam a ocupar o púlpito, temas que não têm nada a ver com o Evangelho puro, quando essas coisas começam a ocupar o púlpito ou as conversas, e passam a bombardear a mente das pessoas e dos crentes, bandeira vermelha, sinal de perigo. Quando o apóstolo Paulo encontrou com os líderes religiosos, da igreja de Éfeso, no final da sua 3ª viagem missionária, ele advertiu os presbíteros, os bispos daquela igreja, dizendo o seguinte: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem. E como que endossando as palavras ditas por Paulo, o apóstolo Pedro escreveu o seguinte: contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o Messias que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Para nós cristãos, a palavra de Deus deve ser a autoridade máxima. Que a nossa convicção, ou a nossa posição, ou ainda a nossa intolerância, não nos leve a manipular a palavra de Deus para satisfazer o nosso ego ou os nossos sentimentos. É preciso ter solidez e consistência teológica. Ou seja, não podemos afirmar que cremos nos ensinos bíblicos, cremos em Cristo Jesus e ao mesmo tempo agir como aqueles que não tiveram um encontro pessoal com Cristo e não tiveram a experiência da conversão em Cristo.
que sejamos cristãos maduros, fortalecidos com poder interior pelo Espírito de Deus, preenchidos com toda a plenitude de vida que vem de Deus, de maneira que, através da nossa fé em Cristo, impactemos o mundo ao nosso redor. O que nós podemos aprender, né, com a palavra de Deus? O que mantém o cristão firmado no caminho da verdade do Evangelho é o temor a Deus, é a humildade, é um coração quebrantado. Se nós retirarmos o temor de Deus, a humildade também vai desaparecer, o coração quebrantado também vai desaparecer, e a verdade do Evangelho passa a ser algo relativo. Se nós tirarmos a humildade do nosso coração, vai desaparecer o temor a Deus e também um coração quebrantado. E vamos distorcer o caminho da verdade do Evangelho. Se nós retirarmos um coração quebrantado, também vai desaparecer o temor a Deus e a humildade. E a verdade do Evangelho também vai perder o sentido. Muito tempo atrás, eu li um artigo, né, numa revista da Igreja Holiness, que também foi copiado de um outro lugar. O autor que escreveu isso disse bem claro. O desafio para cada um de nós é sermos servos fiéis de Deus em um contexto de mudanças rápidas na sociedade, bem como sermos referências de Deus para essa mesma sociedade. Creio que também é o desafio nosso, né, de vivermos como cristãos autênticos, né, dentro da sociedade que está mudando muito rápido, né, e sermos a referência de Deus, o caráter de Deus, que nós sejamos o reflexo do caráter de Deus dentro da sociedade. E possamos influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Nem todos vão ouvir o nosso testemunho, nem todos vão acatar o nosso testemunho, mas nós precisamos ser a referência de Deus na sociedade. E que Deus nos ajude nesse propósito. Vamos orar. Bondoso Deus, te agradecemos pela tua palavra. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor Deus, ajuda-nos a viver a tua palavra, ajuda-nos a viver o Evangelho, Senhor Deus. Capacita-nos para que nós possamos viver de uma maneira que agrade realmente a Ti, ó Deus. Capacita-nos, ó Deus, no poder do Teu Espírito, para sermos testemunhas fiéis de Cristo Jesus no mundo onde nós estamos inseridos, ó Deus. E que a nossa fé permaneça inabalável no Senhor, ó Deus. E que o nosso coração esteja sempre repleto do Teu amor para compartilhar com as pessoas. Assim nós oramos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós temos a grata presença, o pastor Seide está aqui entre nós, vocês não sabiam, né? Que eu não avisei, mas o pastor Seide veio fazer um exame aqui, no hospital da PUC. E você quer dar uma saudação? Seide, por favor. As pessoas não sabem que você está aqui. Eu falo, o pastor não avisou. Bom dia, uma alegria poder rever os irmãos. Realmente foi meio de última hora, tive que fazer um exame assim, de
só de prevenção, né? Então, Deus me abençoou com a estrada aqui, com a Ruth, Jorge, pai da Ruth também. Então, vim na sexta-feira e retorno hoje para São Paulo. Eu estou nesses últimos dias aqui no Brasil e Deus tem dado a graça, né, de poder estar desfrutando, especialmente da companhia dos meus pais, né? Então, poder voltar lá e celebrar o Dia dos Pais com ele é um privilégio, depois de 4 anos. Então, tem sido uma bênção esse tempo aqui no Brasil, né? E minha oração é realmente que Deus continue dirigindo a igreja de Campinas, né, nesses propósitos que a gente encontra na palavra do Senhor. É um desafio grande no meio de um mundo que a gente vê realmente, como foi colocado aqui, né, de rápidas mudanças, mas a gente permanecer firme em cima dos valores, né, do reino de Deus. Esse é o nosso desafio lá no Japão também. Também vamos, né, passar de novo por esse retorno, né, à nossa vida como igreja de forma presencial. Por enquanto a gente também tem mantido online, tem sido bastante difícil. No Japão ainda continua esse número muito alto de infectados pelo Covid, e a gente está orando para que até o final desse mês, começo de setembro, a gente consiga retornar aos cultos presenciais, né? Então todo esse processo todo tem sido um desafio assim para todas as igrejas. A gente vem nesse período, como eu falei da outra vez, né, um período longo, de 2 anos e pouco, sem poder ter comunhão, como sempre tivemos, mas temos aprendido muitas coisas, né, e vendo aquilo que realmente é importante para nós como igreja. Então, muito obrigado pelas orações. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Pai, é com gratidão no coração mesmo, nós agradecemos a tua presença neste culto e também Pastor Seide, que está entre nós também, nesses últimos dias aqui no Brasil. Nós pedimos sobre ele, Pai, a tua unção, para que ele retorne também, junto à sua família, no ministério no Japão, que o Senhor tem colocado no seu coração, já durante tantos anos, e renove realmente, Pai, as tuas bênçãos, a tua unção, o teu cuidado também, sobre sua vida, sobre sua família, sobre a Taeko, sobre a Sátia, Estevão, e o Davi também que está junto aqui, ó Pai. E que coloque sobre eles, ó Pai, cada um deles, ó Senhor, esse teu cuidado especial também. Sobre a igreja no Japão, Pai, nós pedimos realmente esse teu cuidado especial, Pai. As igrejas do Japão também, que, Senhor, muitas delas estão envelhecendo e estão já, Pai, com o caminho de fechar as portas, mas o Senhor conhece todos os caminhos, ó Pai, nada é surpresa para o Senhor, tudo que está acontecendo, Pai. Então nós sabemos que todas estas coisas que nós temos feito aqui, trabalhado para Ti, sendo instrumentos Teus, ó Pai, aqueles pastores e toda a igreja do Japão também, Pai, o Senhor tem cuidado, Senhor, o Senhor tem realmente, com a Tua presença, o Teu Espírito Santo também, ó Pai, sobre todas essas igrejas também, ó Pai. E mesmo que tudo isso seja talvez uma realidade, mas sabemos do Teu cuidado, Pai. Sabemos que o Senhor está cuidando de cada igreja também. E nós continuamos orando para a oração seja completada junto com a nossa também, do Senhor enviar, ó Pai, os missionários, pessoas realmente que o coração arde, Senhor, para servir também, Pai, neste país. Senhor, diante de tantas necessidades e tantas dificuldades, nós sabemos, ó Pai, que o Teu poder, o poder do Teu Evangelho, o poder, Pai, daqueles que se colocam com o coração realmente humilde, quebrantado e sincero diante de Ti, Senhor, o Senhor vai usar esses corações também, ó Pai, usar suas vidas também. Pedimos que o Senhor prepare, Senhor, essas pessoas
que o Senhor já conhece, o Senhor já sabe quem são essas pessoas, ó Pai, e que possam realmente servir lá no Japão também, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esse tempo, por este culto também. Nós também completamos a nossa gratidão, orando e agradecendo pela dona Alaide, a mãe do Felipe, que o seu diagnóstico realmente foi um milagre mesmo, como o Felipe tem compartilhado. E nós continuamos pedindo o teu cuidado, Pai, até a cura completa mesmo, Senhor, da dona Alaide, Pai, do problema da saúde que ela tem também. Nós te louvamos por isso e por esse culto também, e já agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.